Muito boa noite, meus irmãos, graça e paz. Amém. Nós estamos aqui nessa noite reunidos em adoração ao Senhor. Ele é o alvo, Ele é o nosso foco. Todo esse culto é para engrandecer, exaltar e adorar esse nosso Senhor. É por causa de Jesus que nós nos tornamos igreja. Nós nos somos quem somos hoje por causa dele. Nós nos chamamos de irmãos por causa de Jesus. É por causa de Jesus que nós temos um Salvador. É por causa de Jesus que nós temos a certeza de uma vida eterna. Mas eu te pergunto, se você hoje, ao sair daqui, for questionado, quem é Jesus? O que você diria? Quem é Jesus para você? Que forma você apresentaria esse nosso Senhor Jesus? A mensagem de hoje então, tem como título, um Jesus que eu não conheço. Talvez o Jesus que você precise apresentar a alguém, de repente hoje mesmo, seja esse, um Jesus que você não conhece. Mas você pode estar começando a se perguntar, mas o que esse pastor quer dizer com isso? Será que esse pastor já está me trazendo uma espécie de julgamento, querendo dizer que eu não conheço Jesus? Não, meu irmão, você conhece Jesus. O que eu quero dizer é que pode ser que esse Jesus, que tem tantas formas de se apresentar, que se revela a nós de modos diferentes, em momentos de vida diferentes, ainda pode ser um Jesus que você ainda não conhece totalmente. A nossa capacidade de conhecer Jesus, ela está limitada à nossa dependência, aquilo que nós precisamos desse Jesus. Com certeza, a grande maioria de nós já conhece o Jesus Salvador. A grande maioria de nós já entende o sacrifício de Cristo naquela cruz. Você conhece, por exemplo, um Jesus ressurreto, porque você sabe muito bem que ele não está mais pendurado numa cruz, ele vive. Você conhece o Jesus ressurreto, mas existem tantas formas de enxergar e conhecer Jesus, que é bem provável que alguma delas eu ainda não conheça, você ainda não conheça. Desde o nosso congresso Fascinante Jesus, o nosso querido pastor Marcos, ele tem trazido uma série em que ele apresenta no que ele mesmo chama de facetas de Jesus. Aliás, essa palavra facetas, quando você passa alguns anos aqui na PIB, você começa a acreditar que essa palavra é do pastor Marcos. Eu não sei vocês, mas quando eu ouço outra pessoa falando facetas, eu já quero parar ela e dizer, olha, não fale essa palavra, ela é do pastor Marcos. Pois é, o pastor Marcos tem apresentado tantas formas de conhecer esse Jesus. E eu quero, junto aos irmãos, apresentar algumas dessas formas, tanto as que o pastor Marcos nos trouxe, como algumas que você vai ter na Bíblia. Então eu vou começar a falar aqui, e mais uma vez eu vou usar um slide para os irmãos, só que eu não vou usar o slide lá em cima, eu vou usar esse slide aqui atrás de mim. Então eu vou começar a falar aqui, e vocês vão vendo se revelando esses nomes. Jesus é o Filho do Altíssimo, Príncipe da Paz, a luz do mundo, o Cordeiro de Deus, o Nazareno, o Leão da tribo de Judá, o Pão da vida, o Salvador do mundo, o Bom Pastor, o Senhor dos Senhores, o Emanuel, Jesus, o Galileu, Jesus de Nazaré, o Messias, Rei dos Reis, Filho amado, Salvador, ressurreição e vida, o Senhor Deus, a imagem do Deus invisível, o Filho do homem, o Santo de Israel, o caminho, a verdade e a vida, a cabeça da igreja, a videira verdadeira, o sol da justiça, o sumo pastor, o alfa e o ômega, o Filho do Deus vivo, sumo sacerdote, Rei das nações, a porta, o justo juiz, o Rei da glória, o autor da nossa salvação, um advogado junto ao Pai, o nosso Salvador, aquele que havia de vir, o carpinteiro, bom mestre, pedra viva, aquele que batiza com o Espírito Santo, palavra, verbo, rocha,
a luz dos homens, o libertador, a videira, Rabino, Filho de Deus e estrela da manhã. São alguns dos nomes que nós podemos denominar Jesus. E quando eu digo que talvez você possa ter algum desses nomes atrelados a Jesus que você não conhece, é justamente onde eu quero dizer do Jesus que eu não conheço. Porque talvez alguns desses nomes aqui não tenha entrado em consonância com a sua necessidade, porque Jesus é exatamente aquilo que eu e você precisamos. Por isso que a gente tem tantos nomes atrelados a Jesus na palavra, porque assim ele se apresenta. Aqui são apenas 50 dessas expressões, e se o irmão ou a irmã tiver curiosidade de conhecer e saber de onde isso saiu, mande uma mensagem para mim, que eu vou ter o prazer de compartilhar esses nomes com as referências bíblicas, porque eu também não quero mencionar 50 referências bíblicas aqui para os irmãos, ou senão a gente vai entrar numa vigília aqui. Aliás, se o irmão durante o sermão enjoar do meu rosto, fica lendo esses nomes aqui atrás, não é? Você vai aprendendo um pouco mais a respeito de Jesus. Eles vão ficar aí até o final do culto. Esse é o slide que eu tinha para os irmãos nessa noite. Abra sua Bíblia em João, capítulo 20, a partir do versículo 11. Nós temos um encontro muito especial aqui, onde é apresentado um Jesus que essa mulher ainda não conhecia. E olha que ela conhecia Jesus. João 20, a partir do versículo 11. Diz a palavra de Deus: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: viu o Senhor, e contava que ele lhe dissera essas coisas. Que o nosso bom Deus aplique a sua palavra em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, amém. Gente, aqui já tem passado o 3º dia, o dia pela qual Jesus ressuscitou. Aqui, como de costume, numa pessoa querida, as pessoas iam fazer a visita ao túmulo, as pessoas iam regar talvez as plantas, flores que eram colocadas ali, e eles tinham esse costume natural, de ali colocar e sempre deixar aquele ambiente de memória, a memória daquele ente querido, daquela pessoa que partiu, bonito, um ambiente cuidado para que sempre fosse bem lembrado aquela pessoa ou aquele corpo que ali estava. Mas você conhece bem essa história, você sabe que a pedra já não estava no lugar, você sabe que no 3º dia Jesus ressuscitou, mas essa mulher ainda não sabia disso. Então o texto, conforme nós lemos, e mantenha a sua Bíblia aberta em João 20, a partir desse versículo 11, ele já traz, na leitura que fizemos, um momento posterior, em que Maria, à porta desse túmulo, à porta desse lugar onde colocaram o corpo de Jesus,
estava chorando. Ela chorava e ela se abaixou para olhar o que havia dentro do túmulo. Maria havia perdido aquilo que para ela era a esperança de sua vida. Um homem que falou coisas que ninguém havia antes falado para ela. Jesus Cristo, que havia trazido para ela palavras de vida eterna. Palavras essas que trouxe para ela um bálsamo, que trouxe para ela uma perspectiva, que a vida dela ainda valia a pena. Mesmo uma pessoa que já havia deixado de lado o valor pela própria vida, ela adquiriu vida, ela encontrou-se com Jesus. Mas agora, na perspectiva dela, no tempo em que ela estava vivendo, Jesus foi morto na cruz. As pessoas viram isso acontecer. As pessoas viram o corpo do Senhor Jesus sendo retirado, desfalecido daquela cruz. As pessoas e os seus discípulos, Maria Madalena, acompanhou o tratamento que era feito com o corpo, a limpeza, a maneira como ele era levado ao túmulo e era colocado. Todo o cuidado de um corpo sem vida. Essa mulher, então, ela vai conduzindo ali os seus costumes até o túmulo. E ela não encontra esse corpo. Ela chega lá e chorando na entrada do túmulo, ela no versículo 12 diz que viu 2 anjos. O lugar onde Jesus fora deixado, uma espécie de cama de pedra, tinha ali 2 figuras angelicais. Um sentado à cabeceira e outro sentado onde ficavam os pés do nosso Senhor. E ali ela tem um diálogo com esses anjos. Ela conversa com eles. Eu fico pensando como seria essa situação, como seria esse momento. Eu não sei como você imagina o encontro dessa mulher com 2 anjos dentro de um túmulo, mas não deve ter sido uma cena comum, a começar do local, um túmulo, a começar do contexto. Aquilo não era o corpo de qualquer um, era o corpo de Jesus, o mestre, aquele que havia realizado milagres na frente dessa mulher, na frente dos seus discípulos, o prometido, o Messias esperado, o Emanuel, Deus conosco. Aquele lugar não era um lugar comum. Além de não ser um lugar comum, tinha essas 2 figuras angelicais. Lá em Gênesis, capítulo 19, você tem uma situação em que 2 anjos vão até Ló e chamam a atenção de toda a população de Sodoma. Anjos não era uma figura qualquer. Era tanto, e era um povo tão pervertido em Sodoma, e você deve lembrar o que aconteceu a Sodoma e Gomorra por causa da sua perversão, que essas pessoas, esses homens da cidade, quando viram essas 2 figuras angelicais, eles desejaram esses homens. Eles não eram comuns, eles chamavam a atenção. Em Juízes, capítulo 6, versículos 22 e 23, diz o seguinte: viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Gideão morre de medo ao ver um anjo do Senhor. Não era uma figura qualquer. Em Apocalipse, capítulo 10, versículos 1 a 3, diz o seguinte: vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto, pois o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão, e quando bradou, desferiram 7 trovões as suas próprias vozes. Você consegue imaginar que cena é essa? E aí eu quero voltar para Maria, no túmulo, conversando com 2 anjos. Provavelmente eles não eram comuns, provavelmente eles eram figuras diferenciadas, mas só que Maria não percebe isso. O texto fala que ela dialoga com esses anjos, como se eu estivesse conversando com você aqui,
como se eu estivesse entrando aqui na igreja e tivesse duas pessoas comuns sentados aqui na frente, e você conversando, de boa. Mas essa conversa também não é uma conversa comum. Os anjos estavam vestidos de branco, ainda versículo 12. E aí Maria, entrando em contato com eles é que falam com ela. Mulher, por que choras? É a primeira vez que Maria ouve essa pergunta nesse túmulo. E ela responde: porque levaram o meu Senhor, não sei onde o puseram. Gente, a sensação dessa mulher é que tiraram dela o bem mais precioso. Tiraram dela a promessa, tiraram dela a esperança, tiraram dela aquilo que havia dado para ela vida e vida em abundância. Era Jesus. Mas era um corpo. Ela está tão focada naquela ausência de Jesus, que ela sequer percebe que ela está conversando com dois anjos. Ela está tão chorosa que preocupa os anjos. Por que choras? Levaram o meu Senhor. Sabe, gente, muitas e muitas vezes na nossa caminhada cristã, a gente experimenta situações que parece que Jesus não está mais lá, que parece que Jesus foi levado de você, em que você chora e parece que Jesus não está lá com você. São nessas horas em que nós precisamos exercer nossa fé, por mais difícil que seja, porque somente exercendo a nossa fé é que será possível conhecer um Jesus que a gente ainda não conheceu, um outro Jesus, um Jesus que vai trazer calma à tempestade do nosso coração, para aquele momento, para aquela situação. Maria Madalena, ela havia conhecido um Jesus que se apresentou a ela, mas agora ela está procurando um outro Jesus. O que é triste, nesse contexto, é que ela está procurando o corpo de Jesus. Pois é, irmãos, ainda existem pessoas que acreditam que Jesus tem um corpo morto. Ainda existem pessoas que usam a imagem de Jesus pendurada numa cruz. Ainda existem pessoas que celebram um dia e uma data, fazendo uma procissão, carregando um corpo morto de Jesus. Ele vive, Jesus ressuscitou, ele não está mais morto. Aquele túmulo não segurou Jesus Cristo, aquela cruz não segurou Jesus, a condenação não deteve Jesus. Jesus vive, meu irmão e minha irmã. E às vezes a nossa atitude se parece com alguém que chora por um corpo de Jesus, um Jesus morto. Sabe o que isso também pode significar para nós, nos nossos dias? É que você sabe que você crê num Jesus vivo. Você sabe que você crê num Jesus que não apenas vive, mas dá vida. Ele te oferece vida, e vida em abundância. Só que muitas vezes, nós agimos como se estivéssemos reverenciando um Jesus morto. Sabe por quê? Porque Jesus disse que nós deveríamos ser como Ele, ter vida. Nós deveríamos andar como Jesus. E às vezes, o crente é encontrado como se já não tivesse mais vida, como se tivesse esvaído toda a esperança, toda a energia, todas as possibilidades de viver, de respirar, de ser. Eu quero te desafiar, minha irmã, eu quero te desafiar, meu irmão, a viver essa vida que Jesus nos dá. Nós cremos num Cristo vivo. Então viva esse Cristo, viva o Cristo vivo. Seja um imitador do Jesus em vida. Nós somos o povo do Cristo vivo. Nós somos o povo da cruz vazia. Ele já não está mais lá. E não apenas da cruz vazia, mas nós somos o povo do túmulo vazio. Jesus também não está lá. Nós somos o povo que carrega Jesus em vida, que somos salvos por Cristo, que ressuscitou. Você é esse reflexo de um Cristo vivo. Então, meu irmão, minha irmã, me deixe te ver e ver Jesus vivo em você.
Apresente Jesus vivo a quem te rodeia, a quem está perto de você. Sim, ele vive, ele reina. Essa mulher, ela está tão triste com o corpo de Jesus, que ela não consegue ver que ela está ali dialogando com dois anjos. E como nós vimos na Bíblia, anjo não é uma figura qualquer, não é uma figura comum, mas ela sequer percebe isso. Ela está chorando a morte, chorando a ausência de um corpo, ao invés de celebrar a vida. Mas de repente, quem sou eu para julgar essa mulher? Afinal de contas, eu já sei que Cristo vive, eu já sei que Ele ressuscitou. Essa mulher ainda não, ela ainda não teve o acesso a um Jesus que ela ainda não conhecia, o Jesus ressurreto. Mas a história não acaba aqui, porque é apresentado ainda um Jesus diferente a ela. Agora nos versículos 14 a 16, essa mulher vê Jesus, mas lembra-se como está o coração dela? Lembra-se o que faz essa mulher chorar a ausência de um corpo? Uma mulher que busca o corpo morto de Jesus, o choro dela não cessou. E aí, quando ela fala e responde àqueles anjos, querendo saber se retiraram Jesus dali, se colocaram em algum outro lugar, Jesus aparece atrás dela. Jesus provavelmente estava à entrada desse túmulo, na porta aberta, no local onde a pedra havia rolado. Jesus estava ali. E no versículo 14, quando a mulher vira-se para trás, ela vê Jesus em pé. O texto fala que ela não reconhece Jesus. Uma coisa que eu penso, por que ela não reconhece Jesus? Será que o rosto de Jesus era completamente outro? A gente não tem esse detalhe. Será que Jesus, a imagem que ela tinha na mente de Jesus, era um Jesus desfalecido ali na cruz, o rosto coberto de sangue por causa da coroa de espinhos, aquele rosto também demonstrando toda a dor que ele sofreu ali na cruz, e não apenas, e claro, a grandiosa dor da crucificação, mas a dor de carregar os meus e os teus pecados. Será que o que ficou marcado na memória daquela mulher era esse rosto de Jesus e por isso ela não conheceu? Também não sabemos. Será que o Jesus ressurreto, o rosto dele ser de um corpo glorificado, um corpo que foi trazido da morte para a vida, era tão diferente assim? Também não sabemos. A única coisa que o texto nos garante era que era Jesus e que ele estava atrás dela. E que ele atrás dela fez com que ela, olhando para ele, se virando para ele, não conseguisse reconhecer. E aí, pela segunda vez, essa mulher ouve essa mesma pergunta: por que choras? Só que Jesus completa: a quem procuras? Essas perguntas de Jesus são maravilhosas. Essas perguntas de Jesus, elas vêm como numa situação de um processo pedagógico fantástico. Jesus ensina perguntando. Jesus traz verdadeiro Enem para qualquer pessoa que se encontrava com ele. E ao fazer uma pergunta, independente da resposta, se você ia gabaritar essa prova ou não, mas só a chance de ouvir uma pergunta de Jesus já era um aprendizado. Eu fico imaginando pessoas que se encontraram com Jesus e foram alvo de perguntas. Que simplesmente Jesus, ao invés de diretamente dar uma resposta, ele perguntou. Eu fico imaginando uma pessoa que é aleijado a vida inteira, que não podia trabalhar, que esperava um milagre, que não era nem de Deus ou nem de Jesus, mas um milagre cultural acontecer num poço em que as águas se mexiam, e passou anos e anos e décadas da sua vida esperando um milagre que alguém o carregasse até ali para ser curado. Ou então um homem cego de nascença, que também naqueles dias não podia trabalhar, e ele simplesmente virava uma pessoa, um pedinte, pedindo esmolas. E esse era um tipo de trabalho que não tinha nenhuma admiração. As pessoas olhavam para um homem cego e choravam por ele.
E até naqueles dias julgavam, se ele é cego é porque a família cometeu algum pecado, isso é uma maldição hereditária na vida desse homem, ainda sofria esse tipo de julgamento. Aí Jesus se encontra com esse aleijado, que espera um milagre do poço, Jesus se encontra com esse cego, e Jesus já tinha a resposta para eles. Mas sabe o que é que Jesus faz com eles? O que é que queres que eu te faça? Ele pergunta. Jesus exige de nós movimento, Jesus exige de nós uma ação, uma fé. O simples fato de responder uma pergunta de Jesus já era um ato de fé, meu irmão. Às vezes, em meio ao choro, em meio a situações em que eu e você achamos que Jesus está distante, ou que parece que levaram Jesus da gente, em meio às lágrimas, o que precisamos é exercitar essa fé, ouvindo uma pergunta do Senhor: o que é que queres que eu te faça? E talvez lá no fundo você diga: mas Senhor, o Senhor já sabe. Mas meu irmão, minha irmã, Ele quer ouvir de você. Ele quer que você exerça a sua fé. Fé é ação. Fé precisa ser movimentada a partir de nós. Porque o nosso Deus, Ele não depende da nossa fé para existir ou para agir. Nós é que dependemos dEle. Nós é que dependemos de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível ver a Deus. É necessário isso. E aí Jesus, como um bom professor, Ele nos dá a chance de exercitar essa fé. Jesus faz essa pergunta para essa mulher. Assim como os anjos, Jesus pergunta: por que choras? Mas a segunda pergunta de Jesus, talvez seja uma pergunta que você precise ouvir nessa noite: a quem procuras? O que é que você está procurando aqui? Você veio para a PIB, para um culto como hoje, o que é que você está procurando? Você está procurando um bom culto? Uma boa música? Um painel de LED? Você está procurando que essas câmeras em algum momento peguem você e lá no YouTube você se veja no culto? Então pode ir embora, eu entrego o dinheiro do seu ingresso de volta. Você nem pagou? Pode ir embora, eu estou esperando. Bom, então você veio procurar outra coisa aqui. A pergunta de Jesus: a quem procuras? Ele já era a resposta. Ele estava ali na frente dela. Jesus poderia chegar para essa mulher e dizer: olha, eu sou quem procuras. Mas não, olha o que ele faz: a quem procuras? E Jesus ainda deixa ela responder. Então ela diz, o texto fala, ela supondo ser ele o jardineiro, olha só, de Salvador a jardineiro. Não que jardineiro seja uma profissão mínima, de jeito nenhum. Mas eu estou falando aqui do homem mais importante da história da humanidade. Um único. Jesus é confundido com um jardineiro. E assim ela responde: Senhor, se tu tiraste, ou seja, se tu tiraste o corpo, ela ainda está com isso na cabeça. Dize-me onde puseste, e eu o levarei. Ou seja, deixe-me fazer as honras ao corpo falecido de Jesus. Me diz onde ele está. A mulher não reconhece o Cristo vivo. Então, versículo 16, disse-lhe Jesus: Maria. Eu fiquei pensando que só o fato de Jesus saber o nome dela, eu não sei, talvez ela tenha pensado: será que todos os jardineiros daqui me conhecem, sabem meu nome? Será que eu sou tão comum assim, que todos os jardineiros, todos aqueles que cuidam de túmulos, de corpos, me conhecem? Mas não, irmãos. Ao Jesus falar o seu nome, e só isso, um nome comum naquele povo, um nome comum também no Brasil, Maria, ela consegue ouvir a voz do Senhor, e o texto diz, ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Ela encontrou o mestre, viu que Jesus estava ensinando, ele é mestre, ele está pronto para ensinar. Ela o reconhece e traz essa característica de Jesus, mais um nome para Jesus, mais uma faceta de Jesus, o mestre, Rabone. Irmãos,
eu procurei na Bíblia onde é que essa palavra Rabone se repetiria. Eu procurei nos evangelhos se os discípulos chamavam Rabone, se essa expressão era usada por outras pessoas. E sabe, nas nossas Bíblias, na maioria das versões em português, você vai encontrar outras vezes a palavra mestre, a Jesus. Mas a palavra mestre, cuja tradução vem do hebraico, Rabone, e graças a Deus eu de mim não está aqui para repetir em hebraico, mas especificamente, essa palavra mestre, ela só acontece mais uma vez na Bíblia. Essa palavra Rabone, você vai encontrar outras palavras traduzidas por mestre, mas não é essa palavra. Essa palavra em hebraico em especial, é um mestre destacado, é uma espécie de mestre acima dos mestres, um mestre dos mestres, um ensinador de ensinadores. É assim que essa mulher trata Jesus, quando ela o reconhece. E o outro lugar, já que você ficou curioso, onde eu encontrei essa palavra, está lá em Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Vamos ouvir a história, onde essa palavra mais uma vez acontece. E foram para Jericó, e quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta, ele te chama. Lançando em si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver, e em seguida o seguia Jesus estrada fora. Um homem cego, que ouviu também de Jesus uma pergunta. Um homem que teve a chance de ver Jesus. Ele viu um Jesus que ele nunca tinha visto. Não que ele não tivesse chance, mas porque ele era cego. E ao ter essa oportunidade de se encontrar com Jesus, o realizador de obras miraculosas, esse homem, pela segunda vez, e a única segunda vez na Bíblia, cita essa mesma palavra vinda do hebraico, Rabone, mestre dos mestres. Ele crê que Jesus tem poder acima, que Jesus é acima da média, é mais do que se espera. É um Jesus, um totalmente outro, independente daquilo que você pense, é muito mais. A forma como esse cego trata Jesus, é colocando toda a fé dele no nosso Senhor. Esse é um Jesus que muitas vezes nós ainda não conhecemos. Sabe por quê? Porque muitas vezes na nossa caminhada, a gente começa a entender os milagres do Senhor. Isso é bom. Ele faz milagres. Ele realiza obras poderosas em nossas vidas. Só que muito crente antigo começa a colocar na própria prateleira da fé determinadas situações que diz: eu acho que aqui Jesus não vai mexer não. Eu acho que aqui ele não vai não. Sabe, quando aquela oração ela vai para o arquivo, ela vai para a pasta de orações desligadas, desativadas, quando parece que para aquele motivo já não adianta mais orar, é quando a gente esquece que Jesus pode ser muito mais. A Bíblia diz que Ele faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Gente, a gente não tem vocabulário para dizer o mais que Ele é. É mais do que pensamos. Você não tem criatividade suficiente para dizer o que Jesus é, ou o que Ele pode fazer. Esse cego, ele só tinha uma forma de chamar Jesus: o Senhor é o mestre dos mestres, o Senhor está acima de todos, o Senhor é um Rabone, alguém que pode fazer algo que ninguém pode fazer, somente o Senhor. Então ele responde a Jesus: eu quero ver, eu quero enxergar.
Talvez fosse isso que essa mulher, Maria Madalena, precisasse também. Ver, enxergar Jesus. Ela não estava cega, mas a tristeza pelo corpo de Jesus que havia desaparecido, levou ela a não enxergar Jesus Cristo vivo. E isso pode acontecer a qualquer um de nós, irmãos. Muitas vezes a nossa tristeza, a tristeza que esse mundo traz, tudo isso que nós estamos vivendo, cantamos uma canção por paz. E é difícil falar de paz nos dias que estamos vivendo. Que paz é essa? Onde tantas pessoas têm a sua própria guerra. Que paz é essa que você vai ver o noticiário é guerra? Que paz é essa que a guerra pode ser internacional, nacional, ela pode estar na nossa cidade, ela pode estar no seu bairro. Que paz é essa, meu irmão? Mas essa paz, ela vem do Rabone, do mestre dos mestres. Do único que pode trazer essa paz é o nosso Senhor. Mas aí, de repente, tantas guerras, tantas lutas, tanto choro, nos impede de enxergar Jesus. Nos impede. E como eu disse, talvez o que eu e você precisamos nessa noite é ouvir de Jesus essa mesma pergunta. O que procuras? O que é que você está procurando aqui? Você tem essa resposta? Que Jesus você está procurando nessa noite? Que resultado você espera do ato de Jesus na tua vida? Daquele que pode fazer todas as coisas, do mestre acima de todos os mestres. O texto continua. E agora, Jesus vai conversar com ela. Jesus, ao ser reconhecido, ele traz aqui no versículo 17 algo interessante. Ele diz: não me detenhas. Olha que coisa. Porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com meus irmãos, e diz-lhe as seguintes palavras: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Aqui nas palavras de Jesus, a gente tem algumas lições, 2 lições, para levar para casa. A primeira delas, é quando Jesus diz para essa mulher: olha, não me impeça, não me atrapalhe, não me detenhas. Gente, que dureza de Jesus, não parece? Essa mulher, ela estava indo cuidar do local onde o corpo de Jesus foi depositado. Você já sabe disso. Essa mulher chega no local e a pedra havia sido removida. Isso já é estranho. Essa mulher chora ao ver essa pedra removida e não encontrar o corpo de Jesus. Ela vê 2 anjos, ela conversa com os anjos, ela não tem o seu choro acalmado, ela continua chorando porque ela não foi respondida a respeito do corpo de Jesus. Ela encontra Jesus, acha que ele é um jardineiro, só que Jesus, ao falar seu nome, ela reconhece que é o mestre. Ela fala e trata Jesus como mestre. Só que depois de tudo isso, acalmado o choro dela, entendendo que agora Jesus não é mais um mero corpo, mas Cristo vive, o próprio Cristo vivo diz para ela: não me atrapalhe. Que resposta é essa? Mas que palavra é essa? Não me atrapalhar. Que espécie de movimento é esse que Jesus está dando para essa mulher? Meus irmãos, a missão de Jesus é muito mais do que acalmar um choro. A missão de Jesus é se revelar ressurreto muito além de Maria Madalena. Mas o Jesus ressurreto continua se revelando a milhares de pessoas até os dias de hoje. Essa mulher, ela já teve a sua resposta, ela já acabou de conhecer um Jesus que ela não conhecia. O que resta agora é que esse Jesus precisa se apresentar a outros. E ela não poderia ser um impeditivo, porque ela já alcançou o que ela precisava. Sabe, irmãos, Jesus não é meu. Jesus também não te pertence. Jesus é filho de Deus, cuja palavra de Deus diz que por amor ao mundo ele entregou. Jesus foi entregue. Jesus não é de posse dos batistas.
Jesus não é de posse de nenhuma outra denominação ou religião. O Jesus vivo é quem é o nosso dono. Ele é sim, nós, na verdade, é quem pertencemos a Ele. Nós somos dele, meus irmãos, Ele não é nosso. Nós não temos o direito de achar que podemos carregar Jesus. Nós não temos o direito de achar que nós detemos todo o conhecimento sobre Jesus e que a única verdade sobre Jesus é você quem sabe. Você não é dono de Jesus. E se eu não sou dono de Jesus, o que me resta, meu irmão, uma vez que eu o conheço, é continuar levando esse Jesus para outras pessoas. Eu não posso deter Jesus em mim. Eu não tenho o direito de deixar essa história parar em mim. Essa história simplesmente alimentar a minha necessidade. Essa mulher não tinha o direito, ao conhecer um Jesus que ela ainda não conhecia, de guardar essa imagem para ela. E por isso Jesus dá essa missão. Olha, não me detenha, porque eu ainda não voltei para o meu Pai. Vá aos meus irmãos, vá aos discípulos, a quem você esteve conosco em todos esses últimos dias, e diz para eles, porque eu vou estar com o nosso Deus, com o seu Deus, com o meu Deus, assim como você estará também. Eu vou estar com o nosso Pai, o Pai nosso. É o que Jesus diz para ela. Importa que você anuncie esse Jesus que você acabou de conhecer. Pois é, irmãos, grande desafio é para nós. Porque quando eu digo que talvez, nessa noite, ainda tem um Jesus que você não conheceu, é porque, talvez, ainda falte você levar esse Jesus a outras pessoas. Porque o Jesus que essa mulher conheceu, é um Jesus que diz, não me detenhas, eu preciso ser anunciado a outros. Toda vez em que você se cala e não anuncia Jesus a outros, você ainda não conheceu esse Jesus que essa mulher conheceu. Você está detendo Jesus. Você está achando que Jesus é posse. É maravilhoso ter Jesus, meu irmão. É maravilhoso conhecer Jesus. E eu sei que quando a gente encontra algo maravilhoso, a gente quer guardar como um tesouro especial, como algo fantástico. Quando a gente conhece esse Jesus, a gente quer carregar ele para toda uma vida. Mas esse Jesus que você conheceu, e esse Jesus que você continuamente vai conhecendo ao longo da tua história, é um Jesus que também vai dizer para mim e para você, não me detenhas. Fale de mim para outras pessoas. Anuncie que eu estou com o Pai, que eu estou com Deus, e que você também está. Não se cale, não me detenha. E essa mulher obedeceu. Que bom que ela é obediente. Versículo 18, saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos. Olha que interessante, aqueles que receberam a missão de anunciar, foram anunciados. Aqueles que eram para ser os primeiros missionários, foram alvo de missão. Olha que interessante. Vi o Senhor, dizia Maria Madalena, e depois contava tudo o que Jesus lhe havia dito. Ela anunciou Jesus, ela atendeu a Jesus, não me detenhas, ela não deteve Jesus, ela nem tinha poder para isso, mas o que Jesus queria dizer para ela é que você tem missão a cumprir, você tem muito a fazer, vá e anuncie. Então essa mulher vai, e o que foi que ela disse, quando ela foi até os discípulos? Eu vi o Senhor. Ela viu o Senhor que ela ainda não tinha conhecido. E talvez, meu irmão, minha irmã, o que você esteja procurando nessa noite, seja sinceramente um Jesus que você ainda não conhece. Como eu falei no comecinho da palavra, você conhece o Jesus ressurreto. Você sabe que Jesus vive. Você conhece o Messias, o esperado. Você conhece o Emanuel, Deus conosco. Você conhece o Salvador. Mas, de repente, no exato contexto em que você se encontra agora, eu não sei se você está como essa mulher chorando, eu não sei se você está buscando algo sem nem conseguir descrever o que você procura, mas se Jesus te pergunta nessa noite, o que procuras? Que Jesus você quer encontrar hoje?
Que Jesus você quer ter um encontro hoje? Você está precisando de um Salvador? É isso? Baixe sua cabeça. Comece a falar com Deus. Pergunta para Deus. Deus, eu quero entender isso. Eu quero conhecer um Jesus que eu ainda não conheci. Eu quero ir além. Eu quero conhecer o Rabone, o Mestre. Talvez seja esse Jesus que você precise hoje. O Mestre dos Mestres. Que te traga um ensinamento que você ainda não alcançou, que você ainda não teve. Que te faça perguntar, lá no fundo, quem é Jesus? Talvez você esteja vivendo uma crise de fé, meu irmão. Talvez exista uma batalha dentro do seu coração. Será que Jesus existe? Talvez você esteja frequentando uma igreja, mas você ainda esteja procurando sentido para estar aqui. Talvez o que te trouxe aqui essa noite não seja Jesus. Seja as outras coisas que um culto pode oferecer. E deixa eu te falar, eu não posso deter Jesus, você precisa conhecer Jesus. A banda não pode deter Jesus. Todo culto, tudo que nós preparamos não pode deter Jesus. Ele diz, não me detenha. A nossa missão aqui, meu irmão, minha irmã, é anunciar esse Jesus para você. Você precisa conhecer um Jesus, e talvez um Jesus que você ainda não conhece. Então, eu te convido a ficar de pé, todos nós. E em espírito de oração, cabeça baixa, olhos fechados, ore ao Senhor. Mas coloque-se diante de Deus, e diga lá no fundo do seu coração, Senhor, me faz conhecer algo que eu preciso para a minha vida. Talvez você precise de um Jesus que te faça enxergar com os olhos da fé. Talvez você precise do príncipe da paz, porque você está vivendo uma guerra na tua casa, no teu ambiente de trabalho. Talvez você esteja vivendo uma guerra dentro de você, no seu coração, e ninguém sabe. As pessoas te olham e parece que está tudo bem, mas lá no fundo você sabe. Talvez você esteja aqui numa igreja, ou já tenha frequentado há tanto uma igreja, e você ainda esteja procurando um Salvador. Eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, a buscar e se encontrar com o Jesus que você ainda não conhece. Ele pode se apresentar a você. Deixe Jesus se apresentar a você. Deixe Jesus se colocar diante de você, diante daquilo que você precisa o conhecer, diante da sua necessidade. Ele tem poder, meu irmão, para acalmar a sua tempestade. Ele tem poder para te fazer enxergar. Ele tem poder para te fazer ouvir as palavras dele. Ele tem poder para te fazer sentir o que você precisa sentir de sua presença. Tanta gente busca, vai ao culto e sai daqui como se não sentisse nada, como se não sentisse a presença de Deus. Talvez o Jesus que você precisa conhecer é um Jesus que te faça sensível à presença dele. Talvez o Jesus que você precisa conhecer é o Jesus que continua realizando milagres, continua cumprindo suas promessas. Eu não sei como anda a sua fé, meu irmão, minha irmã, mas o Jesus que você precisa conhecer é o Cristo da fé, é o Cristo vivo, é o Cristo que traz uma nova vida, que dá a única esperança pela qual necessitamos para ter vida. É o Cristo que fala que uma vez que nele estamos, temos uma vida em abundância e uma vida eterna. A nossa história não acaba aqui, meu irmão. A tua história ainda não acabou. Talvez você precise desse Salvador. Então, se você precisa de um Cristo que você ainda não conhece, e você reconhece isso, coloca a tua mão sobre o teu coração. Eu quero orar por você. Coloca. Eu quero orar por você. Fala com Deus aí, colocando a mão sobre o teu coração. Diga: Deus, eu quero conhecer esse Jesus aqui. Você sabe. Se você ainda não sabe, pede para Deus te revelar. Eu quero conhecer um Jesus diferente. Eu quero sair daqui falando desse Jesus. Eu não posso detê-lo. Deixa eu orar por tua vida, meu irmão, minha irmã. Coloca essa mão sobre o coração. Eu vou orar por você. Pai, derrama, Senhor Deus, o teu poder sobre nós.
nos faz enxergar, ouvir, sentir o Cristo vivo, Deus. Aqueles que aqui estão, ó Pai, à procura de um Jesus que ainda não encontraram, Senhor Deus, que eles vivam essa oportunidade, ó Pai. Não saiam daqui sem Jesus, Senhor Deus. Aqueles que procuram um Salvador, Deus, eles encontraram. O Teu Filho Jesus é o nosso Salvador. Aqueles que procuram respostas, encontraram um Jesus que faz perguntas, mas que exige nossa fé. Aqueles que estão cansados, aqueles que estão sobrecarregados, encontraram um Jesus que toma o nosso fardo, Senhor. Aqueles que estão buscando respostas sobre suas próprias lutas, sobre suas batalhas pessoais, encontraram o Cristo da paz. Senhor Deus, aqueles que têm, ó Pai, uma causa problemática na sua família, um problema conjugal, um problema entre relacionamento de pais e filhos, encontra o Cristo que traz uma nova vida, um novo respirar, um novo amor para a sua casa, para a sua família, um Cristo que muda vidas. Aqueles que estão procurando largar vícios, Senhor Deus, que eles encontrem o Cristo que traz nova todas as coisas, que faz tudo novo. Deus amado, o Senhor sabe o que significa essa mão sobre o coração de cada irmão, de cada irmã minha nessa hora, Senhor Deus. Cristo Jesus, Pai amado, envia um Jesus, que Jesus se apresente nessa hora a cada um desses, como um outro Jesus, o mestre dos mestres, Rabone, o Jesus que nós precisamos conhecer, o Jesus a quem nós procuramos nessa noite. Faz isso, Deus, fala conosco, se apresenta a nós, nos faz te ver, em nome de Jesus Cristo.